Para desenhar a figura humana, para desenhar personagens como a Tempestade dos X-Men, você pode recorrer a uma infinidade de técnicas de esboço, das mais variadas. Muitas dessas técnicas são focadas no desenho de poses, na representação da tridimensionalidade e na simetria que isso transmite quando feito da maneira correta. Hoje vamos falar aqui sobre uma das técnicas mais populares referentes à representação da figura humana, à construção de poses das mais variadas. Nós vamos estar falando sobre a combinação do turning, tá? Observe o seguinte, num vídeo anterior sobre o turning, sobre a técnica do torno, eu falei que podemos rotacionar a figura humana utilizando os eixos que a compõem como base dessa rotação. Eu vou deixar um vídeo exclusivo sobre o turning, sobre a técnica do torno, no finalzinho deste vídeo aqui. Eu vou deixar ele na área de vídeos recomendados, tá? Para você dar uma olhada. O fato é que as diferentes partes da figura humana assumem rotações variadas e isso vai gerar uma infinidade de poses as mais variadas possíveis. Se você não entendeu, quando a figura humana se move, a cabeça é rotacionada num sentido, o eixo dos ombros, não raro, é rotacionado num sentido diferente. O mesmo vale para outras áreas da figura, cintura, quadril, pernas. Perceba que cada uma dessas partes tem uma rotação própria, uma inclinação que lhe é própria. E essa inclinação, essa rotação vai estar resultando em uma pose diferente, em poses diferenciadas. Existe uma técnica que nos ajuda a pensar todas essas poses, que consiste em reduzir a caixa torácica e o quadril, primeiramente, a um cubo. Por que um cubo? Porque o cubo é uma forma simples e é uma forma na qual é possível observar facilmente a altura, largura e profundidade. É possível facilmente observar as facetas, tá? As facetas decorrentes do contraste dessas direções. Uma vez observadas essas facetas, torna-se igualmente mais fácil, assim como torna-se mais fácil a sua observação, torna-se igualmente mais fácil observar o contraste na rotação entre essas facetas. Entendido? Se eu rotacionar o cubo, a rotação do cubo, ela é percebida de maneira muito mais fácil que a de formas geométricas mais complexas. Então aqui nós temos uma rotação X para a caixa torácica e aqui nós vamos elaborar outra deveras diferente, substancialmente diferente para o quadril. É claro que existe um limite para isso. Existe um limite para a rotação que imprimimos à caixa torácica, ao quadril e aos membros, tanto superiores como inferiores, tá? De fato, existe uma pose nos quadrinhos na qual nós podemos forçar a figura a um ponto que vemos simultaneamente rostos, tá? Parte frontal do busto e as nádegas. Vocês sabem a que me refiro? Há uma pose muito comumente vista em pin-ups. Essa pose tem um nome específico que eu não consigo recordar agora, mas o fato é que existem algumas rotações que são forçadas, que não são naturais, que não são suficientemente críveis. Quando nós desenhamos a figura humana, convém pensar se a rotação que imprimimos ela é minimamente crível, tá? Existe um limite. Existe um limite para a rotação. Se dá e continuar figurando como uma rotação crível, entendido? Do contrário, a coluna vai parecer romper-se. E a ilusão de que aquele ser existe no mundo natural, no mundo real, no mundo tridimensional,
no mundo real vai se perder, tá? Então rotacione a figura humana, mas observe que existem limites anatômicos para essa rotação. Entendido então o que é que nós aprendemos até agora? Que reduzindo caixa torácica e quadril à figura do cubo, nós podemos facilmente perceber as facetas que compõem essas diferentes partes da figura, o topo, a frente e as laterais, o que facilita a rotação, e uma rotação que pode se dar até um determinado limite. Como saber esse limite? É importante documentar, é importante enriquecer o seu referencial, o seu repertório gráfico e visual, tá? Para saber reconhecer esses limites. É importante recorrer, portanto, a referências, tá? Portanto, é importante recorrer a referências. Não podemos abrir mãos delas. Qualquer que seja o truque, o artifício, a técnica que você está empregando para realizar o esboço, você precisa, ainda assim, cercar-se de boas referências. Entendido? Feito esse esboço, feitas as rotações com base na simplificação da figura humana, na redução da figura humana à forma geométrica simples, feito isso, aí sim nós podemos começar a acrescentar alguns detalhes que resultarão em uma tempestade, tá? Em uma aurora ou em algum outro personagem, compreendido? Se você me assistiu até aqui, eu suponho que você tem interesse real em técnicas de desenho, informações sobre desenho. Portanto, te convido a dar uma olhada no canal. Nós temos vários vídeos como este aqui. Eu acredito que esses vídeos merecem sua curtida. Se você tem interesse real em aprender a desenhar, mais que isso, o canal merece tua inscrição, tá bom? Então considere inscrever-se no canal e acompanhar nosso trabalho. Se você busca informação mais aprofundada que essa, considere dar uma chance ao meu curso. Eu ministro um curso de desenho, estou com vagas, tá? Tem um espaço aí para mais alguns alunos. Se você tiver interesse, você pode me questionar sobre isso na área de comentários, tá bom? Eu vou estar te passando todas as informações necessárias para que você participe do curso, que aliás tem um preço bem acessível, tá? Garanto que é um preço competitivo, acessível, que cabe no bolso aí de muitos, tá bom? Grato por me assistir até aqui, te aguardo em um de meus próximos vídeos. Até lá!